Oi, gente! Hoje eu vim mostrar todos os trabalhos que eu fiz durante o primeiro e o segundo semestre da faculdade. Eu tive vários trabalhos, alguns eu cheguei até a apresentar pessoalmente, porque eu cheguei a ter 2 semanas de aula presencial. Eu faço faculdade na CEUNSP, fica em Salto, no estado de São Paulo. Eu sou do estado de São Paulo. E eu entrei em 2020, no começo do ano. Eu entrei com 17 anos ainda, eu tinha acabado de sair do ensino médio. E logo depois dessas 2 semanas começou a pandemia, então todo o resto da minha faculdade foi em EAD. Então, boa parte desses trabalhos, todos eu tive que realizar sozinha em casa, com o auxílio dos professores online, por e-mail, e às vezes eles deixavam um tempinho no final da aula pra gente conversar com eles. Eu vou começar pelo primeiro semestre. Eu peguei aqui o meu horário de aula pra eu ir vendo qual eram as aulas e falando os trabalhos. Eu tinha aula de mercado de moda e formação profissional, e essas aulas eram bem de administração e passava um pouco sobre como funcionava desde quando o tecido sai da fábrica e é comprado para ser transformado em roupa. A gente aprendeu também sobre a história do design nessa matéria, e a gente teve que escolher uma dessas épocas e fazer um trabalho, e eu escolhi o Art Deco porque eu achei maravilhoso. O Art Deco era lá pelos anos 20. Então, basicamente, esse trabalho foi mais uma pesquisa sobre o que foi esse período. Eu li bastante sobre e fiz um resumo. E também dessa matéria, mais pro final do bimestre, com um trabalho maior que a gente teve, eu fiz em dupla daí. Eu e a minha amiga, a gente teve que pesquisar um estilista famoso. E a gente escolheu a Miúcha Prada, não sei. Mas ela é da Prada, né? Ela é filha do fundador. E foi um trabalho bem texto, sabe? Tipo, a gente teve que pesquisar. Não foi tanta criação, foi mais pesquisa. Daí, a próxima matéria, eu vou falar das minhas 2 optativas. E uma das minhas optativas era fotografia de interior, natureza e arquitetura. Essa matéria não teve muito trabalho, na verdade. A gente teve que fazer uma pesquisa só, era só pesquisar um fotógrafo, colocar 10 fotos dele e a história de vida dele. Depois a gente teve fotojornalismo, que foi minha matéria preferida, na verdade, da faculdade, por mais que fosse uma optativa. Foi uma matéria sobre história e fotografia. Então foi muito lindo, foi como estudar história só com imagens. Foi uma viagem no tempo, sabe? Foi muito boa. Essa matéria foi a melhor mesmo. O trabalho final mesmo dessa matéria que a professora passou pra gente foi fazer uma entrevista com alguém da nossa família ou que tivesse na nossa casa junto, que a gente tivesse com convivência diária. E eu acabei escolhendo o meu namorado porque eu sei que ele tinha várias histórias legais pra contar. E a gente também teria que fazer as fotos. Então eu fiz um ensaio com ele, tirei foto dele, dos equipamentos, das coisas da produtora dele. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, eu fiquei sabendo de várias histórias muito boas. A próxima matéria era styling e produção de moda. Nossa, essa foi muito legal. Durante o semestre inteiro foi muito parada. Essa era a aula que seria também de aprender um pouco sobre fotografia, sobre fazer editoriais de moda. A gente aprendeu também um pouco de rede social. E nesse trabalho era pra gente fazer um editorial de moda guiado pelos 7 estilos universais, e eu escolhi o romântico. Era pra gente usar nossas próprias roupas. Nossa, eu passei 2 dias inteiros, de manhã até o entardecer, tentando fazer essas fotos, e fazendo sozinha, tentando arrumar luz, e daí ficava nublado, e daí ficava isso e aquilo. Mas ao mesmo tempo foi muito, muito legal. Daí a gente teve desenvolvimento de figurino, e esse a gente aprendia muito sobre cinema e filmes, e como era criar o figurino dos personagens, o que a gente precisava olhar dos personagens pra criar. A gente aprendeu a teoria das cores, como usar as cores para passar sentimentos. Foi muito legal essa matéria. Esse foi um dos trabalhos que eu cheguei a apresentar presencial. E o que a gente precisava fazer era uma análise dos figurinos. E o meu grupo escolheu Grease. E assim, eu amo. E eu fiquei com a parte do trabalho de fazer um mini vídeo. Eu baixei o filme no meu computador, botei no Premiere e editei até o filme ter uns 3 minutos. Literalmente, sabe? Tipo, eu enxuguei o clipe inteiro até ele ter alguns minutinhos só. Nesse filme é bem clara a diferença do figurino do começo pro final. Então foi muito legal escolher ele pra essa matéria, porque fez todo sentido. E nessa matéria também eu tive que escolher um filme que tivesse ganhado o Oscar de melhor figurino e fazer um mood board de cada personagem, de 4 personagens. E eu fiz esse da Martha May, da Betty Lou, do Lulu Who e da Cindy Lou. Só que o que aconteceu? Eu entrei no Google e pesquisei filmes que tivessem ganhado o Oscar em figurino. E eu abri na Wikipedia uma lista e o Grinch tava lá, como se ele tivesse ganhado o Oscar no ano 2000. E daí, na hora de entregar, a professora falou, viu, isso daí ele não ganhou o Oscar, mas tudo bem, eu vou dar nota do mesmo jeito e reduzir um pouco.
E eu fiquei muito chateada, sabe? Mas realmente foi um pequeno desastre aí no meio desse trabalho. E a próxima matéria era criação e estilo. Nessa matéria, a gente aprendia sobre como criar uma coleção de moda, de onde tirar a inspiração, todos os elementos do figurino, elementos do design. Se metade dessa blusa aqui fosse branca, seria uma assimetria. Se tivesse pedrinhas, pouca pedrinha no começo e um monte de pedrinha embaixo, era uma gradação. Eram várias coisas assim que a gente precisava ficar analisando nas roupas e que a gente precisava saber para colocar nas nossas roupas. E a gente aprendia também de onde tirar a inspiração, que é chamado de ambiência, para fazer uma coleção. E para colocar na prática, a professora falou pra gente escolher um prédio, uma obra arquitetônica, e fazer 4 croquis sobre esse prédio. A gente escolheu esse prédio, pelo que eu me lembro, ele fica na Alemanha, e eu não sei falar o nome dele, Elbphilharmonie, algo assim. E também esse era em dupla. E daí também a gente colocou toda a história do prédio, que era um prédio antigo. Daí o que a gente precisava fazer era analisar esses fundamentos de design, o que era simétrico, o que era essa gradação, o que era mais esses 1000 fundamentos e elementos que a gente tinha aprendido nesse prédio. A gente tinha que analisar eles e aplicar em uma coleção. Então eu fiz 2 croquis e a minha amiga fez 2 croquis. E o mais legal desse trabalho é que, se ele fosse presencial, a gente ia ter que fazer roupa de verdade pra gente. Mas como a gente tava à distância, a gente teve que fazer pra Barbie. Foi muito legal mesmo. O vestido que eu decidi costurar mesmo pra uma Barbie, ele ficou muito bonito, tipo, ele serviu certinho. E olha que fofura. E esse foi um dos únicos trabalhos dessa matéria. Eu também tive a matéria de arte e referencial criativo. A gente aprendeu história da arte e também vários elementos de uma obra. E o nosso trabalho para essa matéria foi tirar uma foto utilizando elementos visuais aplicado à moda. No caso, a gente precisava tirar foto de uma roupa e analisar os elementos visuais daquela foto. E os elementos visuais são ponto, linha, textura, tom, cor, sabe? A gente tinha que usar tudo isso. E eu pensei em fazer uma foto meio antiga, usando uma roupa mais velha, assim. Eu arrumei meu cabelo maravilhoso, assim. Juro pra vocês, eu cheguei a comprar um aplique pra fazer essa foto. Eu cheguei a comprar um aplique no Mercado Livre. O Mercado Livre tava atrasando na época por causa da pandemia. E eu perdi a data de entregar o trabalho esperando esse aplique pra fazer essa foto. Eu tirei metade da nota. Eu fico chocada até hoje. Eu tirei metade da nota porque eu tava esperando o aplique. E tipo, tinha gente que tirou nota inteira e só pegou uma blusa, colocou em cima da cama e tirou a foto. Vocês têm noção? Eu fiquei, tipo, muito brava. Mas a professora amou a foto. Eu cheguei a postar no Instagram até, porque eu pensei, nossa, tá muito bonito. Só sei que 2 dias depois que eu fiz a foto e entreguei, o aplique chegou na cor errada. Eu devolvi e ganhei meu dinheiro de volta. Mas assim, tudo bem. Daí só sobrou o nosso projeto, que era de sexta-feira, que era basicamente um estágio. E nesse trabalho era em combinação com quem já tava no 2º ano. Quem era do 1º ano, que tinha acabado de chegar ali, tinha que escolher um grupo pra ir. Daí eu acabei caindo num grupo mó futurístico, assim, muito louco, umas cores neon, rosa pink, preto. A gente teve que criar croquis, fez uma votação, escolheu alguns. O total era de 10 croquis. Uma menina refez todos os desenhos pra deixar bem mais bonito, porque ela sabia desenhar bem. Depois disso, a gente precisava escolher 2 looks pra ser costurado mesmo. Então a gente teve que ir atrás de tecido, atrás de aviamento, de um monte de coisa. Eu pedi ajuda da minha sogra pra costurar, porque eu não sabia, sabe? Eu não ia conseguir costurar uma calça inteira, que é o que eu fiquei de fazer nesse projeto. Outra coisa também, que não era de nenhuma matéria específica, mas a minha professora pediu, era um portfólio, sketchbook e currículo. No primeiro dia de aula já ela falou pra todo mundo manter um sketchbook, sempre que tiver uma ideia anotar. E daí o principal que ela pediu pra gente foi um portfólio. E ela falou pra gente usar ou o Behance da Adobe ou fazer um Insta. E eu acabei escolhendo fazer no Behance. Porém, já passou a minha data no Behance e eu não tenho mais ele publicado, porque eu teria que pagar pra ter ele publicado. Mas eu vou filmar um pouquinho dele e colocar pra vocês verem como ele ficou na época. Porque, nossa, eu passei umas 2 semanas, tipo, total, trabalhando nisso. Porque não é uma plataforma tão fácil de se mexer, a do Behance. Eu lembro que eu fiquei muito orgulhosa do resultado final. E eu levei horas mesmo pra fazer tudo aquilo. E eu lembro que
A professora amou, assim, ela amou mesmo. Ela mandou um e-mail falando, nossa, ficou maravilhoso, você ganhou uma admiradora, sabe? Nossa, a professora amou total. Eu lembro que eu fiquei muito, muito feliz. Daí eu tive umas férias muito bem merecidas e chegamos no segundo semestre, que a gente teve 5 matérias, 2 totalmente online, que não teve trabalho nenhum pra gente entregar, 2 totalmente práticas e uma que era só teoria, era todo sobre a área têxtil. A gente teve que fazer uma pesquisa sobre fibras naturais. E nesse trabalho eu dei sorte de eu e minha dupla, minha amiga, a gente cair na fibra natural plena. E no sítio do meu avô, aqui na minha cidade, tem uma paineira gigante e tava bem na época que ela tava soltando os miolos. Minha amiga teve a ideia de fazer algo bem natureza, porque a paina ela é usada para limpar o mar às vezes, quando tem vazamento de petróleo. E a minha amiga teve a ideia daí de pegar e fazer um vestido de uma deusa da natureza, assim. Na saia tinham vários miolinhos, como se quando ela entrasse no mar ela boiasse. E nessa a gente precisava fazer um croquis só, e eu fiz o desenho. Aí, passando pelas matérias mais práticas, no segundo semestre eu tive modelagem. Sinceramente não tem muito o que mostrar, porque são coisas meio óbvias. A gente aprendeu 3 tipos de saia em modelagem. Saia evasê, saia godê, molde 1/4. E em desenho de moda, as aulas eram basicamente assim. A gente entrava online, a professora passava a ideia do exercício, explicava pra gente e a gente ficava desenhando. Então, por exemplo, ela passava como era a divisão do rosto em linhas e a gente tinha que fazer. E tinha exercícios só pra boca, só pra olho, só pra nariz. A gente ia aprendendo cada coisa em uma aula. As aulas de desenho foi mais isso. E daí a gente teve 2 trabalhos, que era pra entregar todas essas folhas escaneadas pra professora e também um croquis completo. Esse foi tipo o final da matéria. Como a gente já tava quase em dezembro, eu fiz um croquis meio que de Natal. O brinco dela são bolinhas de Natal. E daí, fora essas 2 matérias que a gente tinha, que eram práticas, também teve mais um projeto que era pra ser o nosso estágio. O tema foi música brasileira. Então a gente tinha que escolher uma banda, um cantor ou um festival brasileiro e fazer toda uma pesquisa histórica e da moda. E a gente escolheu a Rita Lee e no final a única coisa que eu realmente precisei fazer nesse trabalho foi fazer um croquis, que a gente tinha toda uma tabela de cores e um mood board pra gente fazer esses desenhos, esses croquis, e o nosso trabalho final mesmo ficou muito bonito, todos os desenhos juntos, mas foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, foi cansativo esse ano, eu sinto que eu desenvolvi e aprendi muito, alguns ficaram muito bons, outros nem tanto, mas eu gostei muito mesmo de fazer eles, e muito obrigada por terem assistido. Eu ainda vou trazer mais vídeos sobre a faculdade, é claro, porque logo logo começa o próximo semestre, e eu vou trazer mais um vídeo de material, porque eu provavelmente vou ter mais uma lista de coisas pra comprar. Se não, eu só vou mostrar mesmo as minhas coisas normais do dia a dia. Mas muito obrigada então, gente. Se você gostou, deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima, gente.